Olá, minha gente. Conforme fazemos semanalmente, estamos trazendo para vocês assuntos referentes à família. E tomamos como referência este nosso livro. Foi o meu segundo lançamento, editado no ano de 2010, O Padrão Bíblico para a Família, onde discorremos sobre assuntos pertinentes à família. E tendo este livro como referência, nós elaboramos um manual da Escola Bíblica Dominical, que são lições inéditas, porque esta revista não está publicada por nenhuma editora. O seu título é Vivendo o Padrão Bíblico para a Família. No vídeo anterior falamos sobre os deveres do marido. E nesta 8ª lição de hoje estaremos tratando sobre os deveres da esposa padrão. Tomamos como base o versículo 22 do capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Efésios para o nosso texto áureo. Paulo assim escreveu: Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. O apóstolo Paulo faz advertências sobre os deveres relativos da esposa, filhos e empregados. Primeiramente, ele começa falando sobre os deveres entre marido e mulher. Na Epístola aos Efésios, Paulo descreve sobre os deveres das pessoas que são subordinadas à autoridade de alguém. Porém, depois fala dos deveres dos superiores em relação àqueles que lhes são hierarquicamente inferior ou dependente. O apóstolo Pedro procede nesta mesma ordem, quando relata acerca dos deveres das esposas e maridos. Ele assim escreveu: Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado. As mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito. Porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Epístola 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 7.
Pedro, de acordo com o texto que acabamos de mencionar acima, exorta as esposas a conquistarem seus maridos através de um espírito calmo e delicado, conduta honesta e respeitosa. E na verdade aplicada, dissemos que a obediência da mulher ao marido está baseada no amor, assim como Cristo ama a igreja. E tiramos como objetivos para esta lição ensinar que a esposa é submissa ao marido como ao Senhor, reconhecer a liderança do marido e ensinar que a mulher deve reverenciar o marido. E como textos de referências, baseamos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 23 e 24, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O versículo 23 do capítulo 5 de Efésios, Paulo assim escreveu: Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa. Qualquer posição de autoridade é outorgada por Deus e é por este motivo que a esposa deve ser submissa ao seu marido. Da mesma forma que existe hierarquia entre Cristo e a sua igreja, ele também designou a mesma relação entre marido e mulher. Duas grandes verdades estão declaradas neste texto escrito por Paulo. Deus deu ao marido autoridade sobre a sua esposa. Semelhantemente, essa mesma autoridade é dispensada por Cristo, que é o cabeça da igreja, assim como o marido é o cabeça da esposa. O próprio Cristo é o Salvador da igreja. Da mesma forma que Cristo governa a sua igreja para a salvação dela, nada mais vantajoso para a esposa do que estar submissa ao seu marido, que deve protegê-la e amá-la. Quando a mulher recusa essa sujeição determinada por Deus, através da qual elas podem ser salvas, é como escolher a própria destruição. E no versículo 24 do capítulo 5 de Efésios, Paulo continua: Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. A submissão da mulher ao seu marido, biblicamente explicada, significa afirmar que toda família constituída necessita estar orientada por uma liderança. Nenhum organismo social consegue sobreviver sem uma liderança. Muito menos uma família que precisa de um líder para planejar o futuro e tomar as devidas decisões. Nada impede que marido e mulher especializem-se em liderança. O casal pode entrar num consenso e deliberar que a gestão financeira fique sob a responsabilidade daquele que tiver maior controle. Por exemplo, uma eventual especialização da mulher no controle financeiro da casa não altera em nada o papel do homem na vida conjugal.
A maioria dos rompimentos familiares advém da omissão do marido nas suas decisões. Todavia, o que precisa ficar bem entendido é que, numa situação ideal, sob a plenitude do Espírito Santo, a liderança é determinada por Deus ao marido. É a ele que será feita a cobrança de tudo o que ocorrer no seio da família. No entanto, vivemos num mundo decaído, onde as inversões dos valores prevalecem. O que mais se vê nos lares são o abandono, a infidelidade conjugal, o desatino, a violência doméstica, a dependência química, entre tantos outros. E no versículo 1 do capítulo 3, na epístola de 1 Pedro, o apóstolo assim disse: assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada. Pedro exortou os empregados a serem sujeitos aos seus patrões e, da mesma maneira, você, esposa, deve obedecer ao seu marido. Por todas estas coisas justas e lícitas, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, ou seja, se o marido descrer ou rejeitar o evangelho, eles também podem, sem a palavra, embora eles negligenciem ou rejeitem esse meio de graça, seja levado a crer pelo modo de você agir. Por causa do bom comportamento das esposas, não será preciso dizer nada. Ou seja, esta é a maneira correta de conquistá-lo para Cristo. Joseph Benson disse o seguinte: Pedro sabiamente sugere às mulheres que a persuasão silenciosa, mas poderosa, de um comportamento de devir seria mais eficaz em conquistar seus maridos incrédulos para abraçar o evangelho do que muitos argumentos propostos, talvez com calor, com o objetivo de convencê-los. Pois quando os maridos descobriram que influência feliz o evangelho tinha em deixar suas esposas amáveis e obedientes em todos os aspectos, eles não podiam deixar de ter uma boa opinião de uma religião que produzia efeitos excelentes. E na carta de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo escreve: mas a mulher será salva tendo filhos, se ela, com pureza, continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Neste capítulo 2, dos versículos 9 a 15, Paulo fala acerca do papel das mulheres, que também devem refletir a santidade em sua escolha de mulher cristã. A mulher não deve chamar a atenção dos homens para si, através de sua aparência física, mas ela deve ser notada pela sua boa conduta, que deve exteriorizar a sua piedade, conforme também expressou Pedro em sua carta, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 6, que dizem assim: assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta
e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Sara foi assim. Ela obedeceu a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. A mulher piedosa deve manter-se submissa. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Escreveu Paulo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Há muitos pregadores que distorcem estas palavras de Paulo e dizem que as mulheres não ou melhor, são tão habilitadas quanto os homens para o ensino da palavra de Deus e que por isso elas não devem permanecer caladas. Todavia, a questão exposta aqui por Paulo não fala das habilidades femininas, mas sim da autoridade outorgada por Deus ao marido. Ele não está afirmando que a mulher é incapaz, mas que, sem a permissão de Deus para falar, ela deve manter-se em silêncio. Ainda outros exegetas explicam que as mulheres eram vítimas das injustiças da sua época. No entanto, Paulo não falava dos costumes da sua época, mas da diferença existente entre os papéis dos homens e das mulheres estabelecidos por Deus desde a criação. Pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado. A mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 13 e 14. A mulher piedosa sabe respeitar os limites estabelecidos por Deus. E como introdução, nós dissemos que o marido de mulher que age segundo o padrão bíblico para a família é reconhecido e admirado publicamente e ocupa um lugar de liderança na comunidade. O homem casado com uma mulher virtuosa será respeitado não apenas pela hierarquia bíblica, mas por ser o marido de uma mulher que o honra e é estimada por todos. E no item número 1, demos por título ser submissa ao marido. A Bíblia recomenda ao menos 4 mandamentos que devem ser observados pela esposa. Primeiro, tornar-se obediente ao marido, rendendo-se à lei divina que o estabeleceu como líder. Segundo, à mulher cabe reconhecer a liderança outorgada por Deus ao marido. A esposa deve submeter-se a ele. Por último, deve tratá-lo com respeito. Paulo compara o marido com a cabeça do corpo e este a mulher. Quando diz que ela é submissa, afirma que o marido é a autoridade.
Corpo e cabeça são partes integrantes. Impossível separá-los e deixá-los com vida. A cabeça e o corpo trabalham em sintonia. A cabeça é a autoridade e o corpo está a ela submisso. Contudo, o corpo não é diminuído por ter que acatar as ordens da cabeça. A cabeça, por ser líder, não abusa do poder que lhe é inerente. Isso precisa ser desmistificado. Há homens que se utilizam desse preceito bíblico para fazer das mulheres verdadeiros capachos, pois, do contrário, elas serão insubmissas. E no subitem 1.1, demos por título Ser submissa com fidelidade. Como você é linda, minha querida! Como você é perfeita! Cantares, capítulo 4, versículo número 7. O amado, entusiasmado com a beleza e a fidelidade da esposa, oferece-lhe ajuda e lhe faz proposta de amor eterno, prometendo-lhe assistência e segurança. A firmeza nas afeições e a perseverança nos sentimentos são virtudes da mulher submissa que cumpre o seu papel no lar. E no subitem 1.2, o tema é ser submissa com santidade. Minha noiva, meu amor, você é como um jardim cercado e fechado. É uma fonte particular. Cantares, capítulo 4, versículo 12. O esposo fala da amada como um jardim pouco dado a manifestações, por encontrar-se trancado com tranqueta corrediça de ferro. A esposa submissa, com reverência e santidade, é como um manancial, uma fonte guardada de todos, menos dele. E no subitem 1.3, demos por título Ser submissa com alegria. Adorem o Senhor com alegria. Salmo 100, versículo 2, parte A. Dentre os deveres domésticos, Paulo enumerou que a mulher deve aprontar-se para servir ao marido com alegria, como se prestasse serviços ao Senhor, cabeça da igreja. E no item 2, o título é Ser submissa com reverência. E cada esposa deve respeitar o seu marido. Parte B do versículo 33, capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Efésios. Na versão revista e corrigida é usado o verbo reverenciar ao marido como um dever da esposa. No grego significa phobel, isto é, tremer de medo e estar atemorizada. Isto não significa que a mulher seja capacho do marido, mas deve reverenciá-lo como sua cabeça. Mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo o marido, que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. E no tópico 2.1, o título é Ser adjutora do marido. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18,
Ser adjutora é ser auxiliar. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Deus olhou o homem, impelido a viver eternamente em solidão, observou que a obra da criação não estava completamente terminada. A bênção especial de tornar-se frutífero e multiplicar a espécie na terra, o que seria impossível sem a companheira de Adão, sem a companhia de uma fêmea, capaz de lhe completar. Então Deus fez-lhe cair um sono e fez-lhe uma adjutora para que propagasse a raça humana. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, Paulo escreveu: isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. E no subitem 2.2, o título é Ser auxiliadora no sentido afetivo. O verdadeiro amor envolve afeição profunda, cuja atração física é o ponto de partida. A relação sexual não é fruto do pecado, mas o sexo dentro do casamento é dom de Deus. Trata-se de deleite capaz de completar a felicidade do casal. O homem deve amar a mulher por ser ela uma pessoa, não pela beleza física. Da mesma forma, a mulher deve amar o marido por ser ele uma pessoa e não por ser inteligente. Efésios, capítulo 5, versículo 25, Paulo escreveu: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E no subitem 2.3, ser auxiliadora no sentido profissional. A esposa padrão é auxiliadora do marido, inclusive no sentido profissional, ou seja, ajuda-o na manutenção da casa. O casal desempenha suas funções profissionais com finalidades monetárias, aumentando o bem-estar de ambos, conforme especifica Salomão em seu livro de Provérbios, no capítulo 31, versículos 10 a 27. E o título do subitem 2.4: Ser auxiliadora no sentido espiritual. Em Provérbios, capítulo 31, versículos 28 a 30, a mulher auxilia o marido no sentido espiritual. Ajuda-o a cuidar para que a educação dispensada aos filhos seja acompanhada de experiências com Deus, procurando conduzi-los ao conhecimento da verdade, orientando-os conforme o padrão bíblico. Tanto o marido quanto os filhos colocar-se-ão em pé e a chamarão de mulher bem-aventurada. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo que faz e que seja elogiada por todos. E o título do item 3, Qualidades da mulher auxiliadora. É esforçada, forte e trabalhadora. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 17.
Uma das qualidades da mulher auxiliadora é ser laboriosa. Há mulheres desleixadas que não cuidam da casa e abandonam a educação dos filhos. A mulher submissa se mantém e mantém a família em perfeita saúde, garantindo boa alimentação, bem como indumentárias adequadas aos filhos e ao marido. No livro de Provérbios, capítulo 31, versículos 10 a 31, Salomão elenca as qualidades de uma mulher virtuosa. Muitas mulheres suspiram frustradas com as palavras de Salomão. Quantas coisas são elaboradas por essa mulher fantástica! Como ela se realiza dentro do lar? Este é o retrato da mulher que todo homem gostaria de ter em casa. Quer esta mulher seja alguém fictício ou não, ela merece ser imitada por causa da sua habilidade, sua compassividade, sensibilidade, alegria, seu carinho, sua amizade. Quantos papéis a mulher virtuosa pode desempenhar para o marido? Seja na sociedade em que vive, na igreja onde congrega, no lar onde tem um mistério específico, um ministério, melhor dizendo, um ministério específico. Ela foi chamada para ser padrão e edificar a família. E no subitem 3.1, demos por título Boa Dona de Casa. Ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Provérbios, capítulo 31, versículo 15. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. A adjutora é uma mulher amorosa e obsequiosa para com os da família. Ela não sofre de perturbação do espírito causada pela incerteza quando vem a velhice, porque já providenciou todo o contento, providenciou tudo a contento para a preservação da saúde e o bem-estar de todos. Livro de Provérbios, capítulo 31, versículos 21 e 27. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. E no subitem 3.2, o título é Mulher Sábia. Fala com sabedoria e delicadeza. Provérbios, capítulo 31, versículo 26. Feliz o marido que tiver uma mulher que abre a boca para falar coisas sábias. Diz a Bíblia que a mulher sábia edifica a sua casa. A sabedoria é como o adorno dos lábios da mulher virtuosa. A mulher sensata revela inteligência em sua maneira de conduzir as coisas. Ela procura instruir-se e se prepara intelectualmente. Há graça em tudo que realiza e é ponderada em suas atitudes. Mesmo sendo independente financeiramente, jamais deseja controlar o marido. A mulher sábia é um excelente padrão de alguém dotado de espírito manso que denota serenidade. 1 a Pedro, capítulo 3, versículo 1 diz: assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada.
E ainda Salomão, em Provérbios, capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as suas próprias mãos. E no subitem 3.3, o título é Mulher Caridosa. Ajuda os pobres e necessitados. Provérbios capítulo 31, versículo 20. A mulher que cumpre o seu papel, a mulher que cumpre com o seu papel é a que auxilia o marido, é a que teme e ama a Deus de coração, ajuda os necessitados e é bondosa às pessoas carentes. A beleza da mulher virtuosa não está na aparência exterior, pois a beleza aparente é enganosa. O físico garboso e atraente aos olhos masculinos, bem como a beleza do seu rosto e o poder de encantar dos seus olhos, com o tempo se esvairão e não trarão mais encantos. Mas a mulher que teme ao Senhor terá o seu caráter confirmado com intermináveis elogios. E no item 4, demos por título Excelente Mãe. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. Provérbios capítulo 31, versículo 16. A mulher virtuosa, além de ajudar o marido nos proventos do lar, não tem receio de encarar os desafios da vida e ousar na realização de um novo negócio, a fim de prover a família e garantir o crescimento dos filhos. A mulher virtuosa é boa mãe. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Já lemos no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Qualifica a responsabilidade aqui da mulher ideal. Deus criou a mulher por causa do homem. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Ela foi criada como elo fundamental na formação da família. Está em suas mãos a responsabilidade de ser rochedo, muralha, ponto de equilíbrio e mãe. Mãe e referencial para os filhos e seu esposo. Há um ditado popular que diz: por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Isso só será verdade se a mulher exercer o papel de adjutora. Isso requer sabedoria de Deus. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada. Já lemos também na epístola de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. E no subitem 4.1, o título é Temente a Deus. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba. Mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Provérbios, capítulo 31, versículo 30. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Bem-aventurado é o homem que encontrar uma mulher temente a Deus. Será feliz e tudo dará certo para você. Salmo número 128, parte B, do versículo 2. A mulher que teme ao Senhor, em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa, os seus filhos
serão como oliveiras novas. Ainda Salmo 128, versículo 3. A mulher que teme a Deus será fértil e terá filhos saudáveis como plantas frutíferas da oliveira. E no subitem 4.2, demos por título Ganhar o próprio marido. Porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Diversas maneiras há para que a mulher possa ganhar um marido para Jesus. O fato de submeter-se à sua liderança obedecendo-o levá-la a ganhá-lo para Cristo. Guardar os mandamentos e levar uma vida sem mescla irá acelerar esse processo. Outro fator importante a considerar é não deixar que o exterior se sobressaia na sua maneira de ser, mas que a beleza interior seja a mais importante das virtudes. Temer a Deus sobre todas as coisas e fazer o bem ao próximo. Ser fiel ao marido para que não haja remordimento da consciência por considerar-se culpada por infidelidade conjugal, conforme já vimos na carta de Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 6. E no subitem 4.3, José e Maria se maravilharam. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 33. Deus teve o cuidado de escolher uma virgem virtuosa para ser a mãe do seu filho. Maria foi, aos olhos divinos, uma mulher padrão, capaz de tornar qualquer homem feliz e orgulhoso por possuir joia tão rara. José só entrou para a história porque foi o marido de Maria, mulher agraciada pelo Senhor. Grandes homens só o foram porque estiveram acompanhados de grandes mulheres. José e Maria se maravilharam da educação esmerada que deram ao seu filho. Maria compreendeu muito bem o projeto de Deus para a sua família e guardou tudo isso em segredo no seu coração. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas, conforme registrou Lucas, capítulo 2, versículo 19. Eles sentiram orgulho ao exibirem isso ao público, ao contrário de muitos pais que se envergonham das qualidades e expectativas geradas pelos seus filhos. A mulher virtuosa edifica a sua casa e disso pode maravilhar-se. E concluindo as nossas palavras desta 8ª lição, o que podemos deduzir? Veja o que escreveu Salomão no livro de Provérbios, capítulo 15, ou melhor, capítulo 5, versículo 15. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. A mulher que conseguir abarcar a verdade contida nesta lição fará de seu marido um homem satisfeito e possuirá filhos abençoados como frutos da concatenação de um grande e vero amor. A esposa abençoada fará que o marido satisfaça todos os seus desejos. Veja o que escreveu Salomão: amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Provérbios,
capítulo 5, versículo 19. A Bíblia afirma que a mulher insensata é como uma joia de ouro pendurada no focinho de uma porca. A beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Escreveu Salomão no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 22. Uma joia rara no focinho de uma porca é o quadro de uma bela mulher desprovida de virtudes, sem boa formação, sem uma conduta apropriada aos padrões bíblicos estabelecidos, pois representa alguém que perdeu o senso relativo aos bons costumes. E com essas palavras encerramos esta nossa 8ª lição, aguardando vocês para a próxima semana, quando estaremos trazendo um novo assunto, também inédito. Até lá e que Deus os abençoe.